Agenda 2030 – Controles estratégicos de subjugação. A Agenda do Poder Global, gestada nos detalhes, nas grandes conferências internacionais da ONU, nos anos 1990, inicialmente como Agenda 21, é atualmente a Agenda 2030, com os seus 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS. O primeiro objetivo fala em erradicar a pobreza no mundo todo. Isso é o que eles dizem. É eufemismo. Na prática, é uma agenda que já está enriquecendo cada vez mais os seus planejadores, promotores e gestores, e com o objetivo de empobrecer todos os demais, que ficarão sob o controle dos que estão impondo-a no mundo inteiro, para todos os países membros da ONU. O que se vê, por toda a parte, é a propaganda dos 17 objetivos, em sites governamentais, de empresas, de entidades, ONGs, na mídia e tudo mais. É o que diz, por exemplo, no site da ONU, os ODS são um compromisso assumido para acabar com o que começamos e acabarmos com a pobreza em todas as formas e dimensões até 2030. Isto envolve visar os mais vulneráveis, aumentar os recursos e serviços básicos e apoiar as comunidades afetadas por conflitos e catástrofes relacionadas com o clima. O fato é que desde o seu surgimento, em 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU, e também o FMI, o Banco Mundial e tantos outros organismos internacionais, falam em promoção da paz e do desenvolvimento das nações, mas na verdade, agem contra a paz, fomentando situações que levam à guerra, à fome, aos conflitos, etc., e contra o verdadeiro desenvolvimento das nações. Uma coisa é o que eles escrevem em seus documentos e falam em seus discursos, a outra coisa é o que fazem, na prática. Pelos frutos conhecereis a árvore. A narrativa climática e o ecologismo que eles defendem estão impregnados de ciência, porque o cientificismo é mais uma das ideologias que aí estão, como pseudociência, como embuste, fomentado por universidades com produção académica questionável, e pela mídia. A Agenda Verde é o pretexto para a imposição da Agenda 2030, com muitos erros de premissa, por exemplo, que a população precisa diminuir porque os recursos são finitos. Isso não tem fundamentação científica nenhuma, isso é malthusianismo, eles vêm trabalhando nisso ao longo de todo o século XX, com esse viés malthusiano. A Liga Norte-Americana para o Controle da Natalidade, da Margaret Sanger, Birth Control, é de 1921, portanto, com mais de 100 anos. Ela já defendia nas publicações do Birth Control as esterilizações eugενésicas. Em 1952, a Fundação Rockefeller fundou o Conselho de População. Em 1972, o Clube de Roma publicou o documento Os Limites do Crescimento. Em 24 de abril de 1974, Henry Kissinger assinou o seu famoso Relatório Kissinger, o Memorando de Estudo para a Segurança Nacional número 200, Implicações do Crescimento da População Mundial para a Segurança dos Estados Unidos da América e seus Interesses Ultramarinos, NSSM 200. Nestes documentos, se expõem as teorias do globalismo ou da nova ordem mundial. Outro livro, A Era Tecnotronica, de Zbigniew Brzezinski, de 1970, é fundamental para entender as obsessões de Klaus Schwab. Brzezinski foi funcionário do presidente Jimmy Carter e conselheiro principal dos principais mandatários norte-americanos. Conforme o pensamento deles, as pessoas endinheiradas teriam a mais ampla liberdade, a qual consideram um valor supremo, porque não estão limitadas pelos Estados, nem pelos organismos internacionais, nem em definitivo por ninguém. Ao contrário, os pobres têm a sua liberdade com muitos condicionamentos. Por isso, os plutocratas tecnocratas entendem que deveriam favorecer a transmissão da vida entre os mais dotados, os mais ricos, e procurar evitá-la entre os menos dotados, os mais pobres. Vem daí então a tal erradicação da pobreza, de obsessão eugénica, que a biotecnologia e a nanotecnologia passariam a favorecer. O fundamento pseudocientífico destas ideias racistas é uma mescla das falazes doutrinas malthusianas e darwinistas. O gênero humano estaria em uma luta que produz uma seleção natural, e os mais dotados são os ricos, por isso eles devem obter uma melhor seleção e reproduzir-se. Em contraposição, os pobres, com menos liberdade e, portanto, menos dotados, não deveriam reproduzir-se. Eles erradicariam a pobreza, interferindo nisso, na redução da família, na atomização da sociedade, na automatização, na dissociação do sexo com a procriação, na dissociação do sexo com os vínculos afetivos, para assim, deixar que somente os mais aptos possam usufruir do progresso social. A Agenda do Poder Global é a ferramenta para moldar o comportamento das pessoas aceitarem o controle daqueles que trabalham para a sociedade distópica e tecnocrática que eles querem impor, para todos, de modo totalitário, em nível global. Como afirma Mackie Freeman, os tecnocratas querem estabelecer um sistema onde a unidade energética da sociedade esteja sob seu controle. A Agenda 2030 é para isso. Todas as pessoas, naturalmente dependentes de energia, também estariam sob o controle dos plutocratas tecnocratas. Os organismos internacionais, com a ONU à frente, vêm trabalhando, há décadas, para solapar as soberanias das nações, e impor às pessoas a agenda do poder global, estabelecendo o que cada um deve comer, beber, vestir, comprar, como se mover, e tudo mais,
porque se trata também do controle da mobilidade, impondo cotas de consumo, etc. De certa forma, temos esse sistema agora, onde dinheiro é energia e essa forma de energia está sob o controle de bancos centrais privados. Mas os créditos de carbono levam a ideia muito mais longe. Imagina um mundo onde tudo o que as pessoas faziam, comer, beber, viajar, usar eletrodomésticos, usar eletricidade de qualquer forma, até respirar, estava tudo ligado às suas permissões pessoais de carbono. E imagine se todos os créditos de carbono fossem controlados e distribuídos por tecnocratas. Qualquer dissidente poderia ser facilmente eliminado do sistema com o apertar de um botão, com consequências devastadoras na vida real. Na verdade, a erradicação dos pobres será a erradicação dos inadaptados, dos recalcitrantes, dos resistentes, dos que decidirem pela vida biológica natural, pelos que decidirem ter família monogâmica, como heterossexuais, abertos à vida, e tudo mais. Esses terão restrições mais severas, com estigmatizações e cancelamentos, pois a moral dos tecnocratas é utilitária, e do modo mais pragmático, utilizando um discurso retórico e eufemístico, para justificar medidas que buscam erradicar os pobres, de diversas formas, banindo-os da vida social, deixando-os à margem do sistema e tornando a vida deles mais difícil. É disso que se trata. A narrativa climática serve então como justificativa falaciosa para a imposição da Agenda 2030, e justificar, por exemplo, as permissões pessoais de carbono, e para isso tudo será conduzido, principalmente pela mídia, para uma modificação comportamental, como vimos no grande teste inicial da execução da agenda, com o que aconteceu durante a pandemia de 2020 a 2021. E para alcançar tais objetivos, os tecnocratas planejam e colocam em execução toda uma operação psicológica para forçar as pessoas a acatarem a Agenda 2030. Eles vão querer que cada um faça um orçamento de carbono, em nível pessoal, empresarial, governamental, institucional, etc. Em suma, o que é preciso entender é que esta estratégia visa enriquecer os planejadores, promotores e gestores da agenda, e empobrecer todos os demais, que ficarão sob o controle dos que impuseram as premissas, os critérios e os condicionamentos das medidas que fazem parte de cada meta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, apresentados como panaceia, mas que ocultam os interesses dos que querem o lucro e o controle dos menos aptos. Com a lógica utilitária da agenda, só terá vez os mais endinheirados. Então, as conhecidas estratégias de eliminação dos mais fracos estarão sendo utilizadas, amparadas legalmente, para o controle populacional, como já disse, esterilização, contracepção, aborto, eugenia, eutanásia e tudo mais. Em um século, durante todo o século XX, eles poderiam ter feito da África um grande continente, mas até hoje a África é um dos que mais sofrem as restrições impostas por esses filantropos, aves de rapina que são, e vira e mexe fazem propaganda em cima das tragédias sociais que eles mesmos fomentam, lucram com isso. E são os primeiros a não querer o verdadeiro desenvolvimento dos povos da África e de tantos outros países chamados em desenvolvimento. A política antivida e antifamília já adotada desde o final da Segunda Guerra Mundial, financiada pelas grandes fundações internacionais, como a Rockefeller e a Ford, trouxe, na verdade, o crescimento demográfico que hoje vive a Europa, o Japão e outros, com populações envelhecidas, sem que haja a reposição populacional. Em países como a Alemanha e a Rússia, por exemplo, o número de falecimentos supera o de nascimentos. Na verdade, a nova ordem que eles querem instituir com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS, é uma desordem total, cujos efeitos de desagregação moral e social, já estamos vendo hoje, por toda a parte. O fato é que as políticas dos ODS, de modo algum, pretendem ajudar a população mais à margem das oportunidades de prosperidade que eles tanto propagam. Pelo contrário, o que vemos é que tais políticas ampliam o fosso entre ricos e pobres, e os mais abastados veem os mais pobres como ameaça. Por isso, toda a agenda do controle populacional, com esterilização, contracepção e aborto, tem como alvo os mais pobres. E também a precarização da saúde, educação, moradia e tudo mais. Não são políticas que procuram favorecer o empreendedorismo e uma educação realmente com qualidade, com uma saúde realmente qualitativa para todos. Pelo contrário, a educação e a saúde com os melhores recursos tecnológicos ficam disponíveis apenas aos que têm mais dinheiro. E essas políticas tornam o funil social mais estreito. Na propaganda deles, eles falam o tempo todo em democracia, mas economicamente, prevalece um funil social, que se volta principalmente contra a classe média. A Agenda 2030, primeiro Agenda 21, a Agenda Verde, que é a agenda do poder global, passou a ser a obsessão da ONU, mas por trás da ONU estão as grandes fundações bilionárias, empresas em gestão de ativos e organismos internacionais, Rockefeller, Ford, MC Arthur, Bill e Melinda Gates, Goldman Sachs, BlackRock, Vanguard, Fórum Econômico Mundial e outros mais. A propaganda que eles fazem é de que os objetivos e metas da agenda visam o desenvolvimento das nações, mas na prática, trata-se do controle do desenvolvimento das nações e das pessoas, para controlar e impedir o desenvolvimento que dizem promover. Controle este para os fins de dominação mundial, com a aceleração da quarta revolução industrial, para chegarem à sociedade 5.0.
Controle oculto, porque os que se beneficiam com a agenda e movem ideias e ações para a sua implementação, em nível global, estão por trás dos organismos internacionais manipulados por eles. E assim instrumentalizam governos, empresas e instituições do mundo todo, para a execução dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são, na verdade, controles estratégicos para a subjugação das nações e das pessoas. Os objetivos e metas apresentados, portanto, são eufemismos e funcionam como mantras e palavras de ordem: combater a pobreza, combater a fome, quando o que se vê, na prática, é o combate aos pobres e não à pobreza, e o controle dos alimentos e não o combate à fome, porque a sustentabilidade que apregoam é a sustentação dos interesses das grandes fundações internacionais e das empresas em gestão de ativos, e não do efetivo desenvolvimento das nações e pessoas. O resultado disso é o aumento do fosso entre ricos e pobres, a destruição da classe média, o impedimento das atividades produtivas, dos pequenos e médios produtores, principalmente no campo da agricultura e pecuária tradicionais. E isso provocado intencionalmente por aqueles que gestaram e estão pondo em execução a agenda do poder global.